Boa tarde, pessoal. Vou me gravar. Hoje são 27 de junho de 2018, meio-dia e 38. Né? Mandar um abraço aí para todos aqueles que participam das nossas lives e que estão sempre aí batendo papo com a gente sobre os problemas que afligem o nosso país, né? E eu fico feliz que cada vez mais o número de pessoas que se conscientizam aumenta. Isso é muito importante para o Brasil, para as nossas famílias, né? Para a sociedade, enfim. Né? O pessoal chegando aí, Ana Lúcia Costa, boa tarde, Mônica Pérez, boa tarde, prazer aí vocês estarem conosco. Bom, pessoal, está se falando muito da questão do José Dirceu, do STF, né? Que infelizmente ele é formado por uma suprema tribo de falcatruas, né? Suprema tribo que vem assolando aí o Brasil. A gente tem que ficar esperto, porque aconteceu sim algo muito importante, né? E a humilde leitura que faço do que aconteceu com relação à liberação de José Dirceu para ele ficar em casa. O José Dirceu é um cara perigosíssimo, né? Ele é um cara... na realidade eu sempre falei que ele é o cérebro operacional da esquerda na América Latina, né? Ele não é um metido intelectual como Fernando Henrique Cardoso, não, ele é um cara de operações, é diferente, né? O José Dirceu, ele foi terrorista, né, na juventude, foi preso quando era presidente da UNE, se não me engano, e depois foi negociada a soltura dele com outras pessoas, né, ligadas ao comunismo castrista, né, de Fidel Castro. Foi trocado por aquele embaixador americano, que acho que é Burke, o nome dele, né? Burke, Charles Burke. E o José Dirceu ele foi preso em 1965, foi preso em 2013, 2015, 2016, 2017, ou seja, é muita coincidência para um homem só, né? Ele realmente é um cara muito perigoso e a gente tem que estar ciente do que ele vai fazer agora solto. Ele vai estar bem mais livre, né? Que na realidade eu acho que o José Dirceu sempre esteve livre, assim como Lula está livre. Apenas botaram uma mordaça parcial no Lula, uma mordaça parcial, porque ele estava na rua falando muita besteira, né? E só que o pessoal vai lá visitar ele, traz mensagens dele, né? Que eu duvido até que as mensagens todas sejam dele, duvido até que ele esteja lendo algum livro, né? Mas enfim, a gente tem que ficar muito esperto nisso. A situação no Brasil se agrava, sim, se agrava muito. E eu resolvi fazer essa live bem rapidinha, que ontem tudo ferveu muito, né, por causa dessa decisão do Supremo Tribunal. E eu gostaria sim que o Lula fosse liberto. Sim, eu gostaria porque a água está quente, ela precisa ferver. Enquanto a água só estiver quente, o povo vai continuar acomodado. Apesar de muitas pessoas terem despertado, né, principalmente aquelas pessoas que estão sofrendo, que quebraram seus negócios, que o faturamento diminuiu, que já fecharam suas lojas, enfim, as pessoas que ficaram desempregadas, né? Isso tudo está levando, infelizmente, ao sofrimento que está levando as pessoas a essa conscientização. Então a revolução, ou melhor dizendo, a contra-revolução que a sociedade brasileira está promovendo, está vindo pela dor, né? Está vindo pela dor, infelizmente pela dor, né? Então, gente, olha só, não dá para a gente esperar muita coisa do Supremo Tribunal Federal, né? Com relação ao Supremo Tribunal Federal existem duas posições, né? Uma posição é a posição... Oi, Sônia Romano, boa tarde. Uma posição eles estão aproveitando, porque não acreditam que vai acontecer uma intervenção, e estão soltando o máximo que puderem. Pode ser isso. Eles podem estar apostando que a intervenção não vai acontecer, né? Que o Exército, por ser legalista, né,
vai procurar manter, não é manter, garantir o processo eleitoral. Depois a gente vai falar sobre urnas, né? O processo eleitoral, mesmo porque, como eu venho dizendo, será muito difícil, né, para as Forças Armadas brasileiras fazer uma intervenção nesse momento, há pouquíssimo tempo das eleições. Com certeza a comunidade internacional vai cair de pancada, vai falar horrores, falando que foi golpe, falando que teve todo o tempo para fazer e não fez, só agora está fazendo por causa das eleições. Esse vai ser o discurso da esquerda, vai ser o discurso do golpe autêntico, do golpe clássico, né? A porta das eleições, pum, intervenção militar. Então, acredito eu, como eu já disse, não deve haver intervenção por causa desta questão da proximidade, não só pela questão de o brasileiro não ter se mobilizado, não ter se conscientizado no volume necessário para poder promover e apoiar uma ação de intervenção militar nos três poderes, né? Então, gente, o Supremo Tribunal está apostando que não vai acontecer, ou o Supremo Tribunal quer que aconteça, porque se acontecer, o que pode ocorrer? Toda a comunidade internacional vai contra, e ocorre no Brasil o que aconteceu lá na Venezuela, né? O pessoal ter que retroceder e aí a esquerda inverter todo o jogo contra os militares, né? Então, com relação à libertação do José Dirceu, existem dois caminhos. Eles não acreditam que vai acontecer a intervenção, mas estão correndo com a soltura antes das eleições, antes da posse de um novo presidente. Ou eles estão forçando uma intervenção, forçando os militares para dar um tiro no pé. Que a situação realmente se tornou muito perigosa, muito perigosa. Eu lembro que algumas lives atrás aí eu falei, né, que a gente não estava mais respondendo pelo movimento, né, pedindo intervenção devido à quantidade de infiltrados, né, que estavam no meio e ainda estão aí os infiltrados, né, distorcendo, caluniando. Os caras ora acusam os generais, ora pedem a ajuda dos generais, ora falam que os generais estão doentes, né, e vai por aí afora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. E aí eu vou fazer uma referência rapidinha ao perfil do intervencionista. Por que eu vou fazer essa referência? Porque um canal que eu até respeito, não vou falar aqui o nome do canal, ele vem cometendo equívocos, né, quando qualifica os intervencionistas como pessoas radicais, intransigentes, né? Quem for radical e intransigente no meio intervencionista, com certeza não é intervencionista, tá? É um radical e intransigente, né? O intervencionista é aquela pessoa que conhece os problemas do Brasil, sabem que os três poderes estão totalmente comprometidos com o mal, sabe que o Supremo Tribunal não serve de nada, Câmara de Deputados nada, Senado nada, Presidência nada. Ou seja, nós não temos três poderes que expressem a vontade da sociedade brasileira. Se não expressam a vontade da sociedade brasileira, obviamente não são democráticos, né? Aí a democracia aplicada de forma correta, não essa pseudo-democracia de ideologias, de movimentos sociais, não. Eu falo da democracia clássica, né? Não a criada pela esquerda. Então, o que nós buscamos, na realidade, o intervencionista, ele enxergou a necessidade, porque ele enxergou que estava sendo roubado, que as leis não estavam sendo cumpridas, ele enxergou que os três poderes não funcionam, que as pessoas só pensam em roubar, né? E o nosso Brasil, como eu venho dizendo, está miserável, sendo um país tão rico, o povo está miserável e políticos vivendo como reis, desde vereadores, prefeitos, estados, todo mundo, geral, né? Presidente da República, Supremo Tribunal, Câmara de Deputados, Senado, então nem se fala o absurdo que está. Então isso revolta muitas pessoas, né? Porque a gente trabalha
5 meses para poder bater os caras, é muita coisa, muita coisa. Né? E aí eu vou fazer outros convênios conversando com as pessoas aí mais próximas a mim, que julgam interessante fazer vídeos curtinhos, né? Sendo mais específico em alguns assuntos. E aí eu vou falar um pouquinho de Estado mínimo, sobre o conceito, o pacto social, entendeu? Então, é um projeto aí que a gente deve colocar em prática em breve, né? Para tentar trazer esclarecimentos de uma forma um pouco mais didática. Eu não sou professor, tá? Eu trabalho em outra área, né? O que eu procuro fazer é contribuir, trocar ideias com vocês aqui, né? Na rede social. Né? Eu costumo dizer que os semelhantes se atraem e os opostos se repelem. Isso aí esse negócio de os opostos se atraem. Nunca acreditei nisso, nunca acreditei nisso. Os opostos se repelem. Né? E é o que está acontecendo. Vivemos um Brasil polarizado, totalmente polarizado. Né? Bom, pessoal, Lewandowski, Toffoli foram colocados no Supremo Tribunal Federal pelo Lula. Gilmar Mendes pelo Fernando Henrique Cardoso. Os demais também não são diferentes. Né? Todos são cria dos governos que estão no Brasil desde 1985. Então não há o que se esperar, desse Supremo Tribunal. Não há o que se esperar. Né? André Saúl, qual é a sua análise quando o capitão Duval finaliza que fortes indícios de que não chegaremos às eleições? Abração. Olha só, André Saúl, foi o que eu acabei de dizer. Existe um indício de não chegarmos às eleições. Inclusive, eu sou dessa filosofia, eu sou intervencionista. Né? Eu quero uma mudança rápida, porque uma rápida e inteligente. Por que eu estou dizendo rápida e inteligente? Porque pelos caminhos, pelos trâmites que foram criados pelos partidos de esquerda, né? No Brasil só temos partido de esquerda, vai ser muito difícil renovar isso tudo. Eu vou falar um pouquinho, só vou pontuar sobre a lei número 1079/50, se não me engano, 1079/50, que fala sobre impeachment assim, mais específico do pessoal que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, se eu não me engano, é o artigo 39, lei 1079/50. Então, gente, o que acontece? É uma coisa que tem que ser melhorada. Se vocês pararem para ler ali, está muito subjetivo, entendeu? Os caras estão dando motivo de sobra para sofrer impeachment, mas ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Cadê o Senado? Porque ninguém já me pegou e mexeu nessa lei, seja a Câmara de Deputados mandar para o Senado, ou o Senado fazer isso, que o Senado é que tem poder para poder promover o impeachment, né? É o Senado, impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas nós temos o Senado totalmente acovardado, como diz o Lula, né? Temos uma Câmara de Deputados Federais totalmente acovardada, entendeu? Então, quer dizer, por isso eu sou intervencionista. Por isso, eu acho, volto a dizer, que existem dois caminhos. Ou o Supremo Tribunal Federal está apostando que não haverá intervenção e está abusando e vai continuar abusando até o final de dezembro, quando vai entrar um outro presidente, né? Ou eles estão forçando uma intervenção. Não dá para ser diferente, as atitudes deles não são atitudes normais, não são atitudes naturais, viu? Não são. Tá? Então a gente tem que estar bem esperto nisso aí, porque a gente tem uma direita de conveniência, né? Como eu disse na live passada, na realidade nós não temos direita no Brasil. Nós temos blocos de resistência que tenta de um lado, tenta de outro, segura, e esses blocos não se entendem entre si. Né? Não se entendem entre si. Então nós não temos uma direita organizada. O que nós temos é um único candidato de direita, que é o Jair Bolsonaro. Volto a dizer, não faço campanha para o Jair Bolsonaro. Porém, é o único copo d'água que existe no deserto de 50 anos aí. Né? É o único copo d'água que existe. Se a água não é pura, se não está tão gelada quanto a gente esperava, é a única água que existe. E se só tiver ele como candidato, com certeza, se não houver intervenção,
eu votarei no Jair Bolsonaro. Entendeu? É isso que eu acho, é assim que eu penso. Irei sim às urnas, irei sim votar. Já tem muita gente aí que está colocando algumas ideias para a gente poder fazer um controle paralelo. Eu mesmo cheguei a falar na live passada, pô, pega aquele papelzinho que é o comprovante que você votou, escreve ali o nome do candidato que você votou e deixa guardado. Quem sabe algum grupo se reúne, né, e mobiliza a nível Brasil para que todos informem numa única central de quem votou. Né? Isso é muito importante. Né? Existem várias possibilidades aí. Tá? Várias possibilidades. Né? Sim, então José Dirceu é um cara altamente perigoso. Ele está mais solto do que nunca agora, né? E vai sim trabalhar bastante no plano socialista bolivariano, vamos colocar dessa forma, né? Ele vai trabalhar bastante nisso. Quanto ao Lula nunca teve preso, Lula está solto, ele só não transita livremente. Né? Ele se tornou um símbolo e esse símbolo vem sendo trabalhado, é um símbolo muito forte. Pode ver que a esquerda até esqueceu um pouco a Marielle, né? Mas está aí mantendo o Lula, né, como símbolo de resistência da esquerda. A esquerda está sim muito preocupada, né? E acreditamos que a esquerda tem uma data aí, que é até o final de dezembro, para se manter no poder. Mesmo porque, caso não ocorra intervenção, e caso um candidato de direita não assuma a presidência e a gente não consiga colocar o máximo possível de parlamentares de direita, seja a nível municipal, estadual ou federal, realmente vai ficar muito difícil para nós, porque aí o plano será concretizado, porque a esquerda já sabe que chegou no seu limite. A esquerda já sabe que chegou no seu limite, tá? Tudo que tinha que ser feito já foi feito, só falta o golpe final. E o golpe final virá com uma nova Constituição, né? Uma nova Constituição aos moldes de Nicolás Maduro, né? Aos moldes do plano da Pátria Grande. E assim será o nosso país, aí não vai dar mais para fazer nada, né? Aí as pessoas de bem talvez se transformem em black blocs, né? E saiam às ruas, né? Agredindo os políticos, agredindo as instituições de uma forma física, né? Inclusive já tem gente tentando fazer isso, mas existe toda uma proteção institucional que foi pensada de forma inteligente. Não se engane, Oscar Niemeyer era comunista sim, né? E quando ele projetou o Brasil, ele projetou da forma que era ideal. É assim que Oscar Niemeyer fez. Tá? Então, gente, Lula sempre esteve livre, José Dirceu está mais livre do que nunca, né? E voltando a falar rapidinho sobre essas direitas de conveniência, eu vou alertar a vocês, não sei se vocês já pensaram nisso, alguém já pensou nisso, né? Que as pessoas que deram entrada no processo de impeachment contra a Dilma, impeachment esse que nós não apoiávamos, nós intervencionistas não apoiávamos, não que a gente tenha bola de cristal, nós não somos filhos de mãe de nada, a gente só observa as coisas de uma outra forma. E o que a gente dizia? Que o impeachment não ia resolver absolutamente nada, como não resolveu. Está aí. Hoje em dia as pessoas sabem que foram enganadas, as pessoas que seguiram as ordens, muitas se tornaram intervencionistas, graças a Deus, muita gente despertou. E o pessoal da esquerda sabe disso. Tá? Deixa eu ver aqui, Maria Fernanda Pavanelli. Divulgar as eleições e quebrar o ciclo brasileiro de achar que votar é reeleger canalhas. Essa é a nossa missão agora. Isso não significa que abandonamos a intervenção militar, apenas que estamos lutando. Exatamente, é isso aí, Maria Fernanda Pavanelli me fazendo lembrar aqui de falar sobre isso, né? Nós somos intervencionistas, né? Mas se a intervenção não acontecer, eu irei votar. Se não aparecer um candidato de direita mais bem preparado do que o Jair Bolsonaro, vou votar no Bolsonaro. Agora, claro que eu vou cobrar muita coisa dele, entendeu? Inclusive, antes disso, eu já estou cobrando, né?
Em minhas lives aí eu tenho falado, melhor é se desligar aí do pessoal ligado à esquerda, né? Isso pode vir a prejudicá-lo, né? Seja antes ou após a eleição. Esse negócio de estar ligado nas ruas, não vem pra rua, no Joyce Raça, nem outros nomezinhos aí, cuidado, que isso aí pode te atrapalhar. O povo de direita não gosta disso, tá? E todos nós sabemos que mesmo o Bolsonaro vindo a ganhar as eleições, que eu acho que ele vai ganhar as eleições, caso não apareça um outro melhor do que eles de direita, né? A guerra vai ser muito intensa, a esquerda vai fazer de tudo para derrubar ele. Aí que eu digo e repito, nós temos que votar também nos candidatos de direita, à Câmara dos Deputados, ao Senado e também vereadores, também deputados estaduais. A gente tem que fazer isso, a gente tem que mudar a cara do Brasil, a gente tem que andar para a direita. Eu vou continuar usando o termo direita-esquerda ainda, sim, continuarei usando. Já me alertaram, não é bom, mas eu não quero tornar a coisa muito detalhada. Eu acho que a gente tem que atingir a massa nesse momento. A gente tem que mostrar para as pessoas que já foram da esquerda um dia que a esquerda não trouxe nada de bom para o Brasil, a não ser um trabalho de desconstrução social, né? Doutrinações, guerra entre as pessoas, viu? Então isso não é legal, isso não contribuiu nada. O Brasil mingou. Olha, o pessoal está falando que o volume está péssimo, chiado, o áudio está ruim. Eu não mexi em nada, tá, gente? Talvez seja questão da transmissão, deve ser questão da internet. Aqui onde eu moro a internet é um pouco complicada mesmo, o sinal aqui é ruim, viu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se está no volume máximo. Sim, tá, eu estou no volume máximo aqui, tá bom? Bom, então, gente, a estratégia é essa, né? E falar de estratégia, eu vou procurar colocar aqui um conceito meu, não é uma definição, é um conceito meu, né? Que a estratégia é a arte que a gente tem que ter, tem que buscar aprimorar constantemente, a arte de planejar, de coordenar, com análises constantes, quais são as nossas ações, quais são as nossas posições políticas, morais, com objetivos bem traçados. Eu acho que é por aí. E a estratégia no momento, né, dos intervencionistas, ao meu ver, é se manterem dentro do melhor nível possível de inteligência. Viu? O melhor nível possível de inteligência. Então vamos ver se melhora aqui agora a transmissão, tá? Estou fazendo uma pequena mexidinha aqui. Ver se melhora, deve ter melhorado agora, né? Opa, desliguei o equipamento aqui em casa. Então, gente, é importante, tá, que a gente analise os fatos. Volto a dizer, as minhas lives não são voltadas para intelectuais, não. Mesmo porque eu nem sou intelectual, não tenho... obrigado, Naira Muniz de Almeida, falou que melhorou agora. Então eu já sei qual é o equipamento aqui em casa que está causando esse chiado. Tá bom, gente, que bom. Vocês querem fazer alguma pergunta aí, né? Como eu disse, eu não gosto de estender live, né? Apesar de ter assuntos demais na minha cabeça, mas eu vou procurar colocar os assuntos em vídeos curtos específicos, que vai até facilitar da gente compartilhar com os amigos, com parentes, entendeu? Alessandra Delfino Souza, agora está bom, obrigado. Eu que agradeço, Alessandra, né? Para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Então, gente, com relação ao canal que falou, o intervencionista é o cara, né, intransigente, etc, né? Ou seja, nós não somos isso não, viu? Então, se existe alguém intransigente, que quer intervenção porque quer, tá batendo o pezinho, tá fazendo beicinho, é uma pessoa que tá com uma visão rasa da realidade. No meu ponto de vista, eu não sou dono da verdade, está com uma visão rasa, está com uma visão equivocada da necessidade do Brasil.
Nós não podemos fazer guerra de intervencionista com intervencionista, pelo amor de Deus. Já chega as guerras que a esquerda promove no meio da sociedade. Viu? Já chega isso. Né? Ainda ontem à noite eu estava conversando com uma pessoa que é de Portugal e aí eu mando um abraço para os nossos irmãos brasileiros que moram em Portugal, nossos irmãos portugueses, né? Eu fiquei muito feliz de saber que o português gosta do brasileiro e se preocupa com o brasileiro e acompanha essa política suja que é feita no Brasil. Porém, lamento alguns brasileiros que vão para Portugal e fazem besteira lá. O Brasil está exportando bandidos. De vez em quando se pega lá assaltante de carro forte em Portugal, é brasileiro. Coisa feia, né? Mas isso aí é fruto dessa coisa horrível do vale tudo que a esquerda coloca, da falta de moral, criação de vagabundagem, né? Proteção de vagabundo, enfim, isso tudo, né? Foi interessante a questão do presidente dos Estados Unidos deixar claro que não mais apoiará a ONU no que diz respeito aos direitos humanos, porque nós sabemos, nós intervencionistas, não só intervencionistas, quem procura se informar, sabe que a ONU, na realidade, no que diz respeito aos direitos humanos, é um péssimo exemplo, né? Porque é o direito só dos vagabundos, né? Uma pergunta, a Alessandra está fazendo uma pergunta. Você acredita que existirá intervenção militar? Alessandra, como eu disse aqui há poucos minutos atrás, existe sim a possibilidade da intervenção militar. Isso nunca foi tirado de pauta dos intervencionistas, viu? Mas isso aí acontecerá se somente se a água ferver realmente. A água ainda não ferveu. Entendeu? Por que eu digo água ferver? Porque nós tentamos mobilizar durante muitos anos. E aí, mais uma vez, como faço em todas as lives, um grande parabéns, um forte abraço para os caminhoneiros. Por quê? Porque os caminhoneiros, quando aderiram à causa intervencionista, demonstraram que são muito mais inteligentes do que um monte de gente que se diz intervencionista. Muito mais inteligentes, né? E muito mais inteligentes do que um monte de universitário da UERJ, aqui do Rio de Janeiro, né? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entendeu? Então, parabéns aos caminhoneiros que trouxeram uma grande visibilidade, que despertaram para as necessidades do Brasil, né? Necessidades urgentes, e devido à urgência e devido à falta de mecanismos legais de proteção do povo brasileiro, a gente recorre às Forças Armadas. O intervencionista é isso. É o cara que enxerga que o Brasil está acabando, que o plano socialista mundial está avançando e que descobriu que, na realidade, o Brasil não tem nenhum gatilho que proteja os brasileiros. Não existe nenhum gatilho, não existe nenhum dispositivo que a gente possa usar para tirar, num curto espaço de tempo, um presidente que esteja fazendo besteira, um ministro do Supremo Tribunal Federal que esteja fazendo besteira, né? Um senador, um deputado. E, na realidade, todos eles se protegem, que todos eles fazem parte de uma mega máfia. Máfia mesmo, são ladrões, são bandidos. E não vem com essa história de que assinou sem lei. Se assinou sem lei é incompetente, porra. Sabe? Então tem que ser demitido, porque quem assina sem lei é incompetente, ainda mais ganhando quanto ganha. Então isso não é desculpa. Isso é doutrina de Lula. Lula que diz que assinava sem lei, Dilma também, eu assinei sem lei. Como é que um presidente vai... Entendeu? Pelo amor de Deus. Felipe Santos, grande abraço, Felipe. Felipe Santos está perguntando aqui, Valmir, devemos nos preocupar com parlamentarismo? Não, não vamos pensar nisso agora não. Não se preocupa não, Felipe. Valeu a tua pergunta, mas não vamos nos preocupar nisso. Eu costumo falar, eu procuro fazer as lives olhando para o nosso país, no máximo para a América Latina, né? Eu não adentro a Europa, não adentro aos Estados Unidos, que tem muito que ser comentado do que acontece na Europa, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, na África. Eu prefiro não comentar para não atrapalhar, entendeu? Eu prefiro focar agora. Outro exemplo, questão da monarquia. Eu acho que não é o momento de eu falar de monarquia. Volto a dizer, sei pouco,
sei pouco desse assunto, sei alguma coisa, mas também acho que não é o momento, né? Momento é, toda a classe política está contra o povo, estão querendo se reeleger, não devemos votar em ninguém, estamos esperando ansiosamente por uma intervenção militar. Caso não ocorra, iremos sim às urnas votar, vamos fiscalizar de forma paralela, mas vamos fiscalizar, vamos usar a inteligência, vamos nos unir, nem que o Grupo Foco da Democracia Agradável, sei lá, crie algum dispositivo de informação onde as pessoas que trabalham na mesa lá nas sessões tire fotografia e mande para a gente, sabe? E a gente monta uma tabelinha no Excel rápida e vai colocando, entendeu? E aí faz o que tiver que fazer depois. Tá? Eu estou falando aqui de uma forma bem simplória, tá, gente? Que quero dizer o quê? Que existem outros mecanismos que a gente pode fiscalizar isso. Entendeu? Ou seja, eu não, voltando a responder para você, Felipe, acho que a gente não deve falar de parlamentarismo agora não, a gente deve falar do inimigo que está na nossa frente. Os que estão por trás dele, a gente vai pegando depois, porque a gente não está organizado o bastante para a gente pegar todos os inimigos de uma só vez. Né? Como eu falei, nós não temos uma direita organizada. Né? Nós temos blocos de resistência, uns lutando contra os outros, e infelizmente pessoas com, como é que eu vou dizer, com objetivos não claros, que se dizem de direita. Existem as pessoas que ainda estão sendo enganadas e não sabem. Existem os pseudo-intelectuais que falam um monte de merda usando palavra rebuscada, entendeu? Que não sabem de absolutamente nada do que está falando. Entendeu? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Então, a minha característica nas minhas lives é falar o português mais entendível possível, né? De forma clara, mais objetivo possível, porque nós precisamos de volume, nós precisamos mostrar para o máximo de pessoas o problema que a gente vive e o que devemos fazer. E isso a gente precisa de volume. Né? Não adianta a gente formar castas intelectuais, não estou criticando os canais que fazem isso, estão de parabéns, que fazem muito bem feito, o que se propõe é fazer, tá? Mas na minha humilde opinião, nós temos que criar uma consciência maior, né? E parabéns para quem está criando aí uma classe de intelectuais, tá? Parabéns também, não sou contrário a isso não, viu? Bom, gente, eu acho que é isso sim, precisamos de união, precisamos sim, viu? Precisamos sim, né? Jorge Lascaz, um beijão, Jorge, um abração para você. Organizações criminosas internacionais afetam sim os Estados Unidos? Sim, afetam, como eu disse há pouco, Jorge. Né? Eu procuro não entrar para falar dos Estados Unidos, para falar da África, para falar da Europa, né? Falar de outros países daqui da América Latina, porque o nosso problema está aqui no Brasil. Eu acho que se a gente conseguir quebrar as pernas da esquerda aqui, que vai demorar muito. Eu vou fazer um ganchinho rápido. Gente, mesmo que entre um presidente de direita em janeiro, a guerra vai piorar. Os ataques contra a direita vão se intensificar. Não se engane, ocorrerão atos terroristas sim, como aconteceu na década de 60, que culminou com o AI-5. Gerou o AI-5. O AI-5 foi a melhor coisa que o país teve no momento. Tem um vídeo meu aí, o pessoal editor, falando sobre o AI-5. Eu vou falar de novo sobre o AI-5, né? Que era a forma de frear as ações terroristas promovidas pela esquerda na época do governo militar, né? Então, as organizações de esquerda, eu não quero falar aqui de George Soros, não vou falar disso agora, de repente vou fazer isso num vídeo específico, entendeu? Mas é isso aí, Jorge, as organizações criminosas internacionais afetam sim os Estados Unidos, assim como afeta também a Europa, né? Nara Muniz de Almeida, se houver eleições, os meus candidatos serão todos militares. Que bom, Naira, que bom. Os meus também serão. Por que os meus também serão? Na realidade, o Brasil ele foi totalmente transformado numa bagunça, né? Numa bagunça social, econômica, política. Isso tudo é proposital, é a criação do caos, né? Destruição da economia, isso tudo faz parte do projeto para a construção de uma nova sociedade, como eles chamam.
Daí eu falei que se a esquerda se mantiver no poder no ano que vem, a primeira coisa que eles vão fazer é implantar um monte de coisa opressora aqui em cima da direita, vai virar uma Venezuela e vão mudar a Constituição e a gente está frito. Tá? Então, por que votar em militares? Porque, na realidade, gente, dentre as mazelas que a esquerda deixou para o Brasil, vem deixando para o Brasil, existe a questão moral, a questão da mentira, né? As universidades brasileiras vêm contando mentiras, as escolas de segundo grau vêm contando mentiras, as escolas para as criancinhas vêm contando mentiras com relação ao governo, com relação a sexo, com relação a cor, com relação a um monte de coisa, né? Então, quando eu falo que os meus candidatos são todos militares, né? Se houver eleições, votarei apenas em militares, né? O que acontece? Na realidade, as escolas militares permanecem, elas são tradicionalíssimas e permanecem como celeiros, né, de moralidade. O que eu quero dizer com isso? Que todo militar é perfeito? Não, são seres humanos. Não existe ser humano perfeito e nunca vai existir. Viu? A gente é movido por emoção, por sentimento, a gente é movido por um turbilhão de coisas, né? Porém, os valores de moral, de responsabilidade, de patriotismo continuam sendo ensinados nas escolas militares como sempre se ensinou. Na época da Dilma, o Jacques Wagner tentou alterar isso e não conseguiu. Ele chegou a dar entrevista sobre isso, né? Então, não só pelos valores morais e patrióticos que são ensinados nas escolas militares, mas também pela capacidade administrativa e financeira. Por quê? Parem para analisar um comandante de companhia, por exemplo, um capitão ou um primeiro-tenente, né? Falando do Exército, que é a estrutura que eu conheço mais. Então, eles administram pessoas, e pessoas que usam armas. É muito interessante isso. Vocês entram nas unidades militares, os jovens de 18 anos estão com o fuzil na mão. No entanto, você não ouve falar que se deu tiro, que se matou, que não se deu. Ocorrem acidentes muito esporádicos, muito raros mesmo, né? Então, quer dizer, e aí você vai para nível de Estado-Maior, né, dentro de um batalhão, né, vai nível de tenente-coronel, que são os caras que administram o batalhão. Os caras têm poucos recursos financeiros e conseguem manter o batalhão funcionando, sabe? Ou seja, então existe a ESAO, que é uma escola maravilhosa, né? Existe a ESEMI, que é uma escola maravilhosa, e com certeza, eu digo para vocês, não existe nenhum candidato civil, como nunca existiu, com potencial, com capacidade administrativa e econômica e de pessoal melhor que qualquer militar. Então, os meus candidatos, sim, se não ocorrer eleição, né, aí Naira Muniz de Almeida, né, também os meus candidatos são os militares, eu estou dizendo aqui o porquê, né, a não ser que não tenha nenhum candidato militar para determinada vaga, né, mas aí eu não tem como. Eu lamento muito o Rio de Janeiro, né, meu estado, como eu costumo dizer, é o pior estado no Brasil a nível de socialismo, né, nós temos aí a Márcia Tiburi, candidata a governadora do Rio de Janeiro. É para chorar, né? Mas enfim, né? Então tá aqui, gente, eu tô passando rapidinho aqui, tá? Agradecer ao pessoal que tá aí, né, me fazendo companhia nesse bate-papo. A Alessandra Delfino está participando bastante aqui. Passa rápido, tá, gente, aqui no celular, viu? Então não consigo ler todas as perguntas, né? As escolas estão um fracasso mesmo. Estão um fracasso, infelizmente, mas isso aí já vem desde o meu tempo, quando eu estudava no ginásio, entendeu? Tenho 50 anos de idade, pô. Isso aí é uma coisa bem antiga, entendeu? Sim, sim. Silva, né? Como votar com urna fraudável tem que ter faxina geral. Sim, eu sou intervencionista, concordo totalmente com você, mas se não acontecer a intervenção, Silva, o que você vai fazer? Você vai ficar em casa? Eu não.
Eu vou votar e vou participar ou, de repente, promover, aí eu não sei nem se eu tenho força para isso, entendeu? De concentrar a informação das sessões eleitorais, que deve ser um número absurdo, deve ser, sei lá, na casa dos milhares, né? 3.000, 4.000 sessões pelo Brasil. Né? E aí o pessoal tem que ter coragem também, o pessoal que está ali responsável pela mesa ali, mandar para nós via WhatsApp ou via e-mail, né, a foto do extrato de cada urna. Aí a gente consegue fazer levantamentos a nível Brasil, entendeu? Aí é uma mobilização tremenda, que aí fica aí a ideia para quem acha que tem uma estrutura capaz de fazer isso, tá bom? Eu e Valmir acho que não tem, né? Acho que não tem, mas vamos pensar no assunto, viu? Soli Romano, respondendo para a Sandra, ela já está respondendo. Pessoal, a imagem para mim sumiu, tá? Não sei por quê. Tá aqui me informando que eu estou ao vivo, mas a minha imagem sumiu, tá? Pelo menos eu não vejo mais a minha imagem. Não sei se vocês estão vendo. Isso para mim é um fato novo, tá bom? José Gonça, como mudar algo se o sistema político vigente é um clube fechado que só beneficia o próprio sistema e o povo não tem acesso? Pois é, José. É o que eu estou falando aqui, entendeu? A gente tem que pensar em mecanismos. Como eu falei, o Brasil, a Constituição comunista não deixou nenhum gatilho para que a gente possa acionar quando necessário, né? Para poder tirar um presidente de forma rápida, eficiente, um deputado federal, um senador, um ministro do Supremo, entendeu? Ou seja, isso aí é uma coisa realmente que a gente tem que pensar nisso. Essa Constituição tem que ser mexida, muito bem mexida, e por isso volto a dizer, né, que devemos pensar direitinho para formarmos um Congresso com o máximo de parlamentares de direita, independentemente de quem seja o presidente, viu? E a nossa resistência tem que aumentar cada vez mais, né? Sejamos multiplicadores dos ideais de direita, dos ideais de favorecimento, não é de favorecimento, mas de facilitar a abertura de empresas, né? Facilitar a contratação de profissionais, né? Diminuir os gastos do governo com o pessoal, né? Melhorar a gestão pública no que diz respeito aos gastos dos seus objetivos fim, tá? Sim, José Fabiano Pedroso, pode falar de normal. Opa, valeu, José. Então vou continuar falando aqui, não vou parar não, viu? É muito importante, tá? A Georgia Las Casas está sugerindo para eu falar sobre presença do governo americano no Brasil. Mas eu vejo com bons olhos, viu, Jorge? Eu vejo com bons olhos, tá? Eu vejo que os Estados Unidos está buscando uma aproximação com o Brasil, certamente por ser muito antenado em todos os acontecimentos aqui. Eu acho que eles têm que chegar antes de qualquer coisa acontecer. É isso que eu acho, viu? Eu acho que eles estão chegando na hora certa, viu? Na hora certa, e não tem como o Temer, que também é de esquerda, né, não recebê-los, né? Então vejo isso com bons olhos, mas eu vou dizer para vocês, isso é só o instante zero dessa trajetória, tá? Terá o instante 1, o instante 2, o instante 3, aí vai evoluir, e tenho fé em Deus que, com a entrada de um presidente de direita, seja Jair Bolsonaro ou um outro candidato que possa aparecer de direita, o importante é termos um presidente de direita e um Congresso com o máximo possível de parlamentares de direita. É isso que nós precisamos, senão não vamos conseguir fazer as reformas necessárias no nosso país. Reformas estas que todas são urgentes e importantes, né? E a gente tem que estar antenado nisso aí. Volto a dizer, caso não ocorra intervenção, eu irei votar sim. Eu não ficarei em casa. E vou anotar no verso ou na frente, não sei, daquele comprovante, vou anotar sim. O
candidato que recebeu o meu voto. Tá? É isso que eu vou fazer. Tá? Gente, estranho, né? A imagem sumiu mesmo. Sumiu aqui pra mim, porque quando eu tô aqui na live, eu tô falando no celular, aparece a minha imagem. Tá tudo preto aqui, eu não tô vendo nada. Entendeu? Vamos lá. Stein Wilson, olá amigos, olá Stein. Sori Romano, respondendo para a Sandra Conde. Perfeito, Valmir. Muito bem explicado. Obrigado, Sori. Eu procuro fazer um trabalho legal aqui, né, junto a vocês, que eu classifico não como seguidores, como amigos e amigas. Amigos, né? O plural é sempre masculino. Né? Amigos, né? Pessoas que eu gosto muito. Tem gente que não gosta de mim, me segue também, tá aí, tá tudo certo, a vida continua. Né? Eu acho que eu tenho muito que aprender, inclusive com as pessoas que discordam de mim, né? Porque elas me provocam ao estudo, né? Me provocam a procurar a verdade quando eu ainda não estou enxergando. Tá? Deixa eu ver aqui, gente, algum outro assunto que seja importante, porque são tantos assuntos, né? Mas enfim, eu vou fazer aí uma sequência de vídeos falando sobre assuntos distintos, né? Até mesmo por orientação do pessoal do Grupo Foco na Democracia, né? Um abraço para todos, um abraço pessoal também que faz parte dos grupos do WhatsApp, né? E vamos seguir em frente, não é fácil a luta é difícil, né? Mas sejamos patriotas, não apenas no que diz respeito à geografia, né? Patriota no sentido mais amplo possível desta palavra, né? A Jória está falando aqui também, reunião do Foro de São Paulo em julho. Sim, reunião do Foro de São Paulo em julho. Depois eu vou ver se eu faço aí uma live rapidinha para falar sobre o Foro de São Paulo em julho. Eles realmente estão desesperados porque a direita nunca esteve brigando tanto, né, aqui na América Latina. Tá desse jeito. Enfim, pessoal, eu acho que é isso, tá? Eu acho que já me estendi muito, inclusive. Um grande abraço para todos, viu? Agradecer a todos aí pelas mensagens que eu recebo, várias mensagens durante todo o dia. Peço desculpas por não conseguir responder a todos. Não dá mesmo. Eu mandar um abraço para os intervencionistas, para as pessoas que ainda estão chegando no movimento intervencionista, tá? Então, gente, o problema é bem maior, o problema não é só o Supremo Tribunal Federal, o problema é todo o sistema político, o problema são todos os políticos, tá? E a gente precisa realmente rever tudo isso, tá? E aí, então, um forte abraço para todos, né? E desejo a vocês um ótimo dia, com muita paz, muito amor, muita saúde, muita lucidez e muita união. Tá? Um abraço grande para todos.